Olá, eu sou Ricardo Oliveira e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu resolvi o seguinte problema. Se você tem mais de 30 anos e jogou vários joguinhos de computador nos anos 90, talvez final dos anos 80, até o final dos anos 90, antes mesmo da grande explosão de popularidade do PlayStation 2, você talvez tenha saudade de jogar algum desses jogos, que é o meu caso. Eu sempre tive muita vontade de continuar jogando esses jogos, sempre fui uma pessoa muito ligada a jogar jogos mesmo principalmente Super Nintendo, através de emulação, mas eu percebia que jogar jogos de DOS e de Windows 95, Windows 3.11 não era exatamente uma tarefa fácil. Os mais populares sempre foi fácil de acessar porque vários deles são remasterizados ou relançados para poder rodar em todos os sistemas através das diversas plataformas. O que acontecia bastante era que jogos muito específicos, jogos não tão populares assim, que muitas vezes eram os que eu mais me interessava, não eram tão fáceis de achar. E fora que também tinha uma necessidade minha de que eu queria poder olhar um catálogo de jogos, eu queria poder ver todos eles e às vezes achar algum jogo que eu não conseguia lembrar o nome, ou algum jogo que eu nem lembrava que joguei, e que isso acontece, né? E é uma sensação muito boa de nostalgia de jogar esses jogos, muitas vezes para descobrir que na verdade eles não envelheceram bem, muitas vezes para descobrir que eles envelheceram muito bem. Só que tinha sempre um problema. Nos últimos anos, pelo menos nas últimas 2 décadas, conseguir jogar esses jogos era uma tarefa que passava por uma curva de aprendizado ou curva técnica muito grande. Exigia você instalar diversas coisas, configurar coisas muito complexas e muitas vezes passava pela frustração de depois de você testar tudo isso, quando você vai jogar especificamente o jogo que você queria, ele não rodar. Isso se dá por 1000 razões diferentes. E o que aconteceu foi que recentemente eu percebi que isso mudou muito. E eu acho que nem todo mundo que está na minha situação, que é querer ter baixa dificuldade para conseguir jogar esses jogos e ver uma opção, os catálogos de forma mais ampla, talvez queira passar pela mesma facilidade que eu, e foi o que acabou acontecendo comigo. Então eu quero mostrar para vocês hoje 4 formas de como que você pode jogar jogos de PC, seja de Windows ou de DOS, né, que as duas coisas se misturam bastante na nossa memória, da forma mais fácil possível hoje em dia. A forma principal de você jogar essas coisas hoje, existem formas oficiais de você fazer isso, e esse é meu disclaimer aqui. Eu quero que você entenda que a forma mais prática e forma mais organizada é você saber qual o jogo que você quer jogar, e você vai procurar em bibliotecas de plataformas como a Steam, como a Good Old Games, a própria PSN e assim por diante. Eu quero mostrar para vocês aqui que eu estou fazendo esse vídeo todo em tempo real, porque fica mais fácil para eu não ter que editar, porque se eu for editar não vai sair o vídeo. Então, basicamente, tá aqui, você consegue ver que na Steam você consegue jogar aquele que provavelmente é o meu jogo preferido dessa época, que é o Death Rally, ou Death Rally, como a gente chamava na infância. Eu jogava esse jogo quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, e ele tem como você jogar na Steam. Ele é gratuito, inclusive. Você não precisa pagar nada. A versão nova dele nem se compara com o que o antigo é. É um jogo de 96. E é um clássico que você consegue jogar de forma legal dentro da Steam. Aqui tem um outro clássico super famoso, que é uma outra forma de você jogar. Não existe como você jogar a versão original da época em nenhum console oficial. Mas o Full Throttle especificamente, você consegue jogar a versão remasterizada dele na PSN. Existe essa versão remasterizada que, infelizmente, perde muito das características de pixel art que acabou se tornando, né, pixel art depois. A questão dos pixels mais aparentes foi completamente perdida ali. Eu não cheguei a jogar o jogo todo, mas já vi gameplay, vi trailers, e eles deram esse visual mais liso, né, para as artes, o que é legal para a nova geração. As vozes foram super preservadas, remasterizadas e também bonitas, mas se perde um pouco dessa característica nostálgica, no meu modo de ver. E essas são as formas mais práticas de você fazer isso. Você vai conseguir encontrar alguns jogos que foram remasterizados para Android, que foram remasterizados para plataformas corriqueiras dos tempos de hoje, principalmente para PC, que é o caso da Good Old Games, que está sempre fazendo isso.
Só que existem outras formas de você fazer isso. E aí eu vou mostrar para você quais são essas outras formas que me deixaram feliz de poder ver, porque às vezes você tem uma necessidade de um jogo específico e nem sempre você tem ele à sua disposição. E eu acho que a mais fácil delas, a mais prática delas, é essa que, apesar de não ser a melhor, é a mais prática. E existem plataformas hoje, online, sites na verdade, né, como esse playclassic.games, que você consegue acessar uma lista grande de jogos de DOS e de várias outras plataformas, vários outros consoles clássicos, mas para mim o interesse aqui maior é mostrar para vocês as opções de DOS, e aí você consegue vir aqui, por exemplo, em MS-DOS Games e separar por tipo de jogo, né? Pelo gênero. Então, se eu quiser, por exemplo, jogar um jogo de construção de cidade, eu posso clicar na categoria City Building, e aí eu vou ver todos os jogos que tem disponíveis no site para jogar. E obviamente o mais famoso de todos eles é o SimCity e o Civilization. O que acontece quando eu clico aqui? Eu não vou mostrar para vocês agora, senão fica muito longo. Basicamente, quando você clica, o site está rodando dentro do servidor dele um emulador do DOSBox, que é, para mim, o grande coringa para o bem e para o mal. O DOSBox ele é um software fantástico que faz com que a gente tenha acesso a todos esses, mas eu acho ele extremamente complicado de configurar no sentido da... Não é no sentido técnico da coisa, mas é no sentido do tempo para uma pessoa de mais de 30 anos que tem pouco tempo e que quer simplesmente parar e jogar aquele jogo velho. E alguém foi lá e configurou todos esses jogos num DOSBox, num servidor, você clica e você vai cair num joguinho como esse aqui, que é o Indiana Jones Desktop Adventures. Eu vou conseguir jogar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso ou não. Aqui. E aí vai. E eu vou conseguir... Eu escolhi um jogo que eu nunca joguei. Eu tenho uma memória dele, mas pode ser que tenha sido vendo alguma coisa, alguém jogar. E aí, aqui agora nesse momento tá sem som, eu não sei porquê, algumas vezes pode ser que isso aconteça, mas eu já consegui jogar algumas outras coisas aqui. Eu, por exemplo, encontrei aqui um jogo sem querer, que é um jogo que eu joguei muito na infância e que eu não lembrava que tinha jogado, que é o Beware of the Dog, que é um jogo do carteiro contra o cachorro, que o carteiro tem que colocar as cartas, ou você, se você jogar com o cachorro, você tem que impedir que o carteiro entregue a carta, né, que é esse aqui, o Beware of the Dog. Então, é uma experiência relativamente boa, eu diria assim, de uma nota de 0 a 10 é uma experiência nota 7, nota 8 em termos de praticidade, porque tem muita propaganda, é assim que o site se mantém, obviamente, e nem sempre vai funcionar tudo direitinho, mas em geral funciona. Okay? Essa é a primeira forma. Você vai encontrar vários sites assim, inclusive no archive.org, que é aquele site de história da internet em geral, você vai encontrar também versões de jogos para jogar assim. Foi assim que recentemente eu encontrei, por exemplo, o Bow and Arrow, que é aquele de arco e flecha no fundo verde, que você atira a flecha para estourar os balões. E era um jogo que eu jogava muito também, já mais novo nesse caso, com 6, 7 anos, e que eu não tinha lembrado de como é que eu podia jogar esse jogo. E no archive.org você consegue fazer isso e em outros sites também. Então existem vários sites como esse, como o Play Classic, que você consegue jogar online jogos de DOS. Essa é a primeira forma, para mim, é a forma mais fácil. A segunda forma mais fácil de você fazer tudo isso se você tiver uma quantidade de jogos DOS que você guardou aí da sua época, o que você baixou, o que for, você consegue utilizar um front-end como o Launchbox, que é basicamente um front-end que serve para você agregar todos os jogos de diferentes formas. Ele não serve só para jogar ROMs e emulação. Você consegue colocar aqui nessa mesma página todos os seus jogos da Steam, todos os seus jogos da Epic, do Prime, seja de onde for. A maioria dessas plataformas você consegue inserir aqui mesmo. E aí você consegue, por exemplo, aqui eu tenho todos os meus jogos da Steam. Então eu escolhi que eu quero ver nessas caixinhas, eu posso escolher ver de outra forma, não tá rodando tudo aqui porque, enfim, não é perfeito, não roda tudo lindo, mas eu digo, essa parte de imagens e de mídia não roda tudo perfeito e lindo, mas funciona. E eu consigo clicar aqui e jogar um jogo da Steam que tiver instalado no meu computador. E aí no Launchbox, basicamente, você consegue vir aqui em ferramentas importar e importar jogos de DOS ou importar jogos de outras plataformas e assim por diante. E foi o que eu fiz, eu tinha um pacote de jogos de DOS e aí eu tenho aqui minha listinha. Se eu clico em um desses jogos, ele vai abrir normalmente o jogo e dentro dele, possivelmente, você vai ter que descobrir se vai funcionar melhor jogar com teclado ou se vai funcionar melhor jogar com seu joystick. Alguns jogos vão se performar melhor
de uma forma e de outra, outros vão sempre te fazer jogar com teclado e mouse, que é a forma mais popular de fazer isso naquela época, tá? Ok, além do Lunchbox, você pode utilizar, como eu falei, o RetroArch, o Retrobat, alguns outros emuladores que permitem que você faça isso. Basicamente, esses jogos eles estão dizendo o que para mim? Esses jogos não, essas plataformas, né? Esses front-ends. Ele já tem o DOSBox instalado lá dentro dele, ele já tem o RetroArch, já tem alguns emuladores e cores de emulação dentro dele, e aí ele consegue rodar isso para mim com bem menos trabalho, bastando basicamente instalar o jogo, né? Importar o jogo para dentro dele e depois abrir através dele, e isso vai fazer com que ele rode normalmente. Bom, a próxima forma, que talvez seja a mais completa, eu acho que é a experiência mais equilibrada em termos de custo, sendo o seu custo não dinheiro, mas o custo de tempo versus benefício, seria você achar um front-end pronto já com os jogos. A melhor experiência que eu tive até agora é a do Virtual Man, que é o bundle, ele chama Retro Bliss, feito por esse cara chamado Virtual Man, que ele tem um fórum e que ele faz aqui os showcases, né, mostrando para você como que ele montou um pacote que tem jogos de DOS. Então sempre tem uma abertura especial quando você abre o emulador, que ele tá rolando ali, fazendo uma junção entre Emulation Station e o Retrobat, né, fazendo o quê? Uma personalização, uma customização desses softwares. E aí ele mostra aqui pra gente quais são os jogos que ele tem dentro do Virtual Man, que eu considero realmente o mais completo. São mais de 400 jogos, como vocês estão vendo aqui. É bem grande, deve dar aí uns 100 GB ou mais de 100 GB, tudo isso. E aí eu vou adiantar aqui um pouquinho, que ele mostra todos os jogos que ele tem. Então, basicamente, esse jogo Abuse, por exemplo, é um jogo que eu queria jogar bastante e que eu tinha dificuldade de acessar ele. Existia nessas outras plataformas que eu mostrei, principalmente aquela primeira, né, de jogar no navegador, mas a experiência não era a melhor. E eu tinha conseguido fazer uma vez através do DOSBox, mas também não achei a melhor das experiências. Eu queria alguma coisa mais prática. Eu queria essa experiência aqui, poder ver uma listagem completa de jogos, escolher o que eu queria jogar naquela hora, dar o Enter e começar a jogar. E é isso que ele faz para você. Como que faz para você acessar isso, né? O Virtual Man, se você procura esses vídeos dele, o canal Virtual Man, tem aqui o fórum dele, que quando você acessa, basicamente, depois que você faz a solicitação de cadastro, eles vão liberar você, você vai conseguir acessar esse fórum, que eu tô aqui mostrando para vocês porque eu não considero nada amigável. Ou seja, o custo de parar para organizar tudo é relativamente alto, mas o benefício é maior do que o custo, porque o custo, a meu ver, não é tão complexo quanto instalar um DOSBox e configurar um DOSBox. Então, basicamente aqui, você vai acessar as imagens, que são os ISOs, né, as imagens que ele tem pronta, e você vai procurar por esse aqui, que é o Retro Bliss Level Up 3.5 PC Build, que é basicamente uma pasta com, acho que uns 25 GB, 30 GB, que você vai instalar, e ele tem um passo a passo. Você vai ver lá todo o passo a passo em inglês, você vai descompactar especificamente no HD com a letra que ele recomenda e assim por diante. Tem o passo a passo pelo YouTube, eu não vou mostrar isso aqui agora, eu só quero mostrar e deixar registrado que esse é, para mim, o mais interessante. Depois que você faz a instalação desse pacote dele, você vai procurar os pacotes de ROMs, que aí o que faz com que ele tenha na experiência todos esses videozinhos aqui, todas as imagens, tudo certinho, e aí os arquivos são grandes, né? Esses compactos são grandes porque ele coloca literalmente todas as opções de vídeos, de imagens, de caixinhas, e ele personaliza tudo, e ele configura tudo previamente. Então, assim, é um trabalho de uma vida desse cara que faz isso 100% gratuito. Então, vale muito a pena. Por último, a última forma que eu considero a mais interessante, e eu acho que essa é a mais prática, mas ao mesmo tempo é uma das mais limitadas. Existe dentro do... Vou deixar rodando aqui enquanto eu falo. Existe dentro do universo dos jogos entre PCs e consoles, e até entre consoles também, a ideia de jogos que foram portados, né? Os ports. E o que é basicamente isso? Um jogo que é de uma plataforma que foi, depois de lançado para essa plataforma, adaptado para uma outra plataforma. E entre jogos e consoles, isso é algo
relativamente limitado, mais limitado do que entre um console e outro. Então, você tem uma gama de jogos que foram do Super Nintendo e do Mega Drive ao mesmo tempo, com suas devidas adaptações, assim como de arcade para Mega Drive, arcade para Super Nintendo e assim por diante. A minha impressão vendo sem muito estudo é que esses ports são mais frequentes, mas se você acessar esse link que está aí na descrição do vídeo, esse cara listou todos os jogos de DOS que foram portados para PlayStation 1. Então, essa para mim é a forma mais prática de todas. É você rodar, emular o PlayStation 1 e escolher quais os jogos que você gostaria de jogar. Então, eu tenho muita saudade de jogar MDK, que era o meu caso. Então, eu vou rodar a ROM de MDK dentro de um emulador de PS1. Mas eu faço isso só no PC? Não, essa é a questão que talvez fosse a mais interessante de todas. Depois de eu ter tanta vontade de jogar os jogos de DOS com tanta frequência, mas vendo que era relativamente difícil, eu comecei a pensar, será que no celular não era mais prático? E aí eu comecei a pesquisar, eu praticamente toda a minha vida de smartphone foi com iPhone, mas nos últimos 3 anos eu tô usando Android, um Galaxy A7 I. E eu pensei, será que tem como rodar os jogos de DOS no celular, sem ser os que foram adaptados, porque são muito poucos para Android? E eu descobri que sim, existe lá o DOSBox, uma versão chamada Magic DOSBox, se eu não estou enganado, que você instala no celular. Cara, mas se você vai ver como é que joga, é a pior experiência do mundo. Você tem que instalar, depois você tem que configurar, depois você tem que configurar o joystick, e aí o joystick para configurar nisso é um caos, é terrível. A experiência para mim é horrível. Você tem que ter muita paciência de querer fazer isso, e eu não tenho essa paciência, muito menos esse tempo de fazer isso. Eu queria alguma coisa melhor. E aí foi quando eu descobri os ports de PS1 e acabei descobrindo isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tô aqui com o meu joystick Bluetooth para celular. Isso aqui é o meu celular, um Galaxy S7 I, com um joystick Bluetooth, um joystick genérico que eu comprei, baratinho. E aí, aqui ó, eu consigo... Tá vendo que eu tô rodando as plataformas? Esse aplicativo aqui chama Hugbox. É um aplicativo de um brasileiro que basicamente faz a mesma coisa que o Virtualman fez. Ele pega o RetroArch e ele faz um front-end para o RetroArch já com um pacote de jogos. Esse aqui é pago, você paga uma taxa para ter acesso ao download. Então aqui tem Crash, as ROMs tradicionais do PlayStation. Mas aí eu queria jogar um jogo que eu queria jogar há muito tempo, chamado MDK, um clássico dos jogos de PC. E aí eu descobri que existia uma ROM de MDK para PS1, que eu não sabia. Não é a melhor experiência comparado com a do PC, mas para poder jogar a melhor experiência do PC, eu teria que fazer 1000 coisas, 1000 configurações, e eu não estava interessado nisso. Então eu preferia ter a experiência do que ter a melhor experiência. Né? Então eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, só rodando aqui uma fase que eu estou. Basicamente você consegue salvar, e aí é basicamente isso. Eu vou, acho que é aqui, aqui, tô jogando ao contrário, hein? O negócio tá bom. E é basicamente isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho Destruction Derby, eu tenho MDK, eu tenho alguns jogos que eu sei que tem ports para PlayStation 1, como nesse vídeo aqui que tem. Esse vídeo, a primeira parte dele vai só até a letra N e tem 14 minutos, mostrando ali basicamente uns 5 a 10 segundos por jogo. E tem muita coisa. Então, se você tem curiosidade de jogar alguns jogos, basicamente eu acho que esse é o melhor caminho. Seja jogar no PC, via emulador de PS1 no PC, ou no Android. E aí lembrando que se você usa esses dispositivos Android que são tipo o gamepad pronto, né, já com a telinha e tal, vai funcionar da mesma forma. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as formas que eu acho que são as mais legais, mais práticas, com menos trabalho, com mais satisfação para você jogar esse tipo de jogo atualmente em 2023. Então é isso, valeu, até a próxima.